derrubada da mata, o colonizador português aprendeu com o índio o método da coivara. Trata-se de uma técnica de cultivo dos povos ameríndios caracterizada pela roça e queima da mata em pequena escala, conhecida como agricultura de coivara. Porém, foi apropriada e utilizada indevidamente pelos colonizadores que queimavam áreas muito maiores. Realizavam queimadas em grandes extensões e sem as devidas precauções para o seu controle. A queima das florestas foi praticamente o único método de preparo da terra para o plantio adotado no país até o final do século XIX. Estes métodos predatórios estavam associados à ideia da eterna existência de uma nova fronteira agrícola a ser aberta. A queimada em si era uma tarefa perigosa e problemática. Perceber o momento oportuno exigia experiência para que não fosse feita com muita ou pouca antecedência em relação às chuvas. Não poderia ser intensa demais para que não chamuscasse a camada rasa e fértil de humus, mas que não fosse tão superficial que não produzisse cinzas suficientes para neutralizar o solo ou que deixasse ilesos os insetos. Nos meses frios de maio, junho e julho, perto do fim da estação seca, trabalhadores eram contratados para a derrubada da mata. Com o machado em uma das mãos e o tição na outra, trabalhando de baixo para cima a partir da base da montanha, brandiam os machados sucessivamente contra cada árvore, talhando até que o tronco, ainda inteiro, gemesse com a iminência de sua queda. Os trabalhadores iam subindo, talhando em um e depois em outro tronco, cada vez mais acima, até que se chegasse ao cume da montanha. O capataz experiente decidia qual a árvore mestra, a gigante, que seria cortada até o fim, carregando consigo todas as outras. Se fosse bem sucedido, o sopé inteiro desabava com uma tremenda explosão, levando uma nuvem de fragmentos, bandos de papagaios, tucanos e aves canoras. Os trabalhadores gritavam de alegria, pois se o capataz errasse e apenas umas poucas árvores caíssem, teriam de descer entre as árvores cambaleantes e acabar de derrubá-las uma a uma. Alguns desses troncos derrubados eram retalhados para fazer carvão. Uma faixa da floresta, 1 hectare mais ou menos, era cortada e deixada secar, e por meio de machados retirava-se um anel da casca dos troncos das árvores maiores. Então, um pouco antes da chegada das chuvas, todo o amontoado de floresta derrubada era incendiado. A vegetação ressecada saltava em labaredas com rugido e espolcar, soando como disparos de espingarda. Subia um turbilhão de fumaça para o céu, fazendo com que enorme quantidade de nutrientes da biomassa caísse sobre a terra na forma de cinzas. O fogo ardia durante dias e depois fumegava por muitos outros. Chegavam por fim as chuvas, que adicionavam ao esterco gorduroso do humus e do solo os nutrientes liberados do rico leito das cinzas. As chuvas drenavam os nutrientes para o interior do solo, neutralizando e, ao mesmo tempo, fertilizando. O Vale do Paraíba deve ter parecido infernal ao final das estações secas, com centenas de fogos se espalhando por todos os lados. Na metade do século, à medida que se acelerava a derrubada da Mata Atlântica para o plantio do café, uma nuvem amarelada pairava sobre a província durante esses meses, obscurecendo o sol de dia e apagando as estrelas à noite. Os viajantes ficavam surpresos diante da bruma que limitava a visibilidade dos topos das montanhas e que encurtava o seu fôlego, provocando-lhes uma sensação de fadiga.